O homem que nunca devolveu as horas que pegava emprestada. O homem que nunca devolveu as horas que pegava emprestada. Na aldeia de Sanhelt, o tempo não era apenas um conceito abstrato que passava invisível. Era moeda, era promessa, era herança. Ali, as pessoas não emprestavam dinheiro, emprestavam horas. A tradição era antiga, tão antiga que ninguém sabia quem a havia inventado. Talvez tivesse surgido em tempos de guerra, quando um vizinho cuidava do campo de outro, para que este pudesse se esconder. Ou talvez em tempos de seca, quando todos se uniam para ajudar uma família a reconstruir o poço, antes que a água acabasse. O que se sabia é que, há séculos, as horas podiam ser dadas e podiam ser devolvidas. Sempre. Havia regras simples: quem recebia horas tinha de devolvê-las na mesma medida. Se você precisava de 3 horas de ajuda, deveria devolver 3 horas de trabalho, companhia ou cuidado, não importava quanto tempo passasse. O que ninguém ousava quebrar era o equilíbrio, porque, naquela aldeia, tempo tomado e não devolvido se tornava um fardo que crescia em silêncio, não para quem emprestava, mas para quem recebia. Foi nesse lugar que ele chegou. Ninguém sabia seu nome verdadeiro. Dizia-se Raimundo para uns, Corlan para outros, e havia até quem jurasse ter ouvido um nome mais antigo, impossível de pronunciar, sem que os dentes se tocassem no final. Era alto, magro, de ombros caídos, e usava sempre um casaco comprido mesmo quando o verão queimava a pele dos outros. Não carregava ferramentas, não tinha casa própria, não possuía terra para plantar. Só carregava um relógio de bolso preso por uma corrente de cobre, e, curiosamente, o ponteiro dos minutos não se movia nunca. A primeira vez que pediu horas foi a uma senhora chamada Anel, que vivia na última casa antes da encosta. 3 horas, só 3. Ele disse, com um sorriso quase humilde, para terminar uma cerca antes da chuva. Anel olhou para o quintal dele, e não viu cerca nenhuma. Ainda assim, anotou no livro da aldeia, 3 horas emprestadas ao forasteiro. Ele não devolveu. No começo, ninguém se importou. 3 horas não fariam falta a uma mulher de 75 anos, e talvez o homem tivesse esquecido. Mas, dias depois, pediu mais agora a um rapaz chamado Malvik, que estava prestes a partir para visitar a mãe doente. Só 2 horas, disse ele, os olhos fixos no rosto do jovem, para guardar umas caixas que não posso carregar sozinho. Malvik também não viu caixas. Ainda assim, deu, e assim foi, dia após dia. Horas pedidas para ajudar no forno, mas sem pão no final. Horas pedidas para consertar telhado, mas sem prego batido. Horas pedidas para cuidar de um jardim que ninguém sabia onde ficava. Quando ele já tinha tomado mais de 50 horas da aldeia inteira, começaram os sussurros. Você já devolveu para ele? Não. Então por que ele ainda pede? Porque ninguém diz não para quem pede tempo. A verdade é que o homem tinha algo no olhar. Algo que fazia qualquer um acreditar que negar seria um erro que custaria caro. Não era medo, era outra coisa. Era como se, no fundo, todos soubessem que ele poderia pedir muito mais do que horas. E mesmo assim só estava pedindo isso. Foi então que a anciã da aldeia, Liorne, decidiu falar com ele. Encontrou-o sentado à beira do poço, girando o relógio de bolso com um dedo. Ninguém aqui se recusa a ajudar, ela disse. Mas ninguém leva tanto sem devolver. Ele sorriu, mas não respondeu. Sabe o que significa dever horas? Ela insistiu. Sei, ele respondeu por fim. Significa que o tempo de vocês ainda é meu. Liorne não entendeu. Ou talvez tenha entendido bem demais, e por isso nunca contou a ninguém. Apenas fez um gesto com a mão, como quem afasta a mosca, e foi embora. Depois disso, ele começou a mudar. Já não pedia horas. Exigia, e cada vez que alguém lhe dava, parecia envelhecer um pouco. Os rostos da aldeia começaram a perder brilho. Crianças que antes brincavam até o pôr do sol começaram a dormir antes que a luz caísse. Os mais velhos passaram a andar mais curvados, como se o peso das horas emprestadas fosse real, palpável. Ninguém sabia como, mas todos tinham a mesma sensação. As horas que ele pegava não voltavam. Não só não eram devolvidas, eram apagadas, como se nunca tivessem pertencido a quem as deu. Certa noite, Malvik, o rapaz que lhe dera as primeiras horas depois de Anel, bateu à porta do homem. Quero minhas horas de volta, disse, com a voz firme. O homem levantou os olhos. Lentamente,
E o que faria se pudesse tê-las? Perguntou. Malvik hesitou. Não tinha resposta. E o homem sorriu, como quem confirma uma suspeita antiga. Foi assim que começou. O sumiço silencioso das horas, o cansaço invisível, o medo de dizer não e a pergunta que ninguém queria responder. E você? Se alguém me pedisse uma parte do seu tempo, prometendo devolvê-lo, mas você soubesse no fundo que ele nunca voltaria, ainda assim daria? O preço invisível. A mudança na aldeia não aconteceu de um dia para o outro. Foi lenta, quase imperceptível, como a água que afunda uma pedra ao longo dos anos. Mas quem prestava atenção sabia, havia algo quebrado no ritmo do lugar. Antes, o sino da torre tocava 12 vezes ao meio-dia, e todos sentiam o dia pela metade, cheios de energia para o que ainda estava por vir. Agora, mesmo quando o sino soava, havia um silêncio pesado, como se cada badalada fosse mais um lembrete de que estavam cansados demais para aproveitar o que restava. O homem que uns chamavam de Raimundi, outros de Corlan, não diminuía seus pedidos. Pelo contrário, começou a aparecer nas casas logo ao amanhecer, batendo as portas antes mesmo de o sol esquentar o telhado. Pedia horas para tarefas vagas, ajudar a mover algo que ninguém via, cuidar de um campo que não existia, esperar por alguém que nunca chegava. E, de alguma forma, sempre conseguia o que queria. Era como se cada pedido viesse acompanhado de uma força que não era dele, mas que obrigava a resposta a ser sim. Alguns diziam que era persuasão, outros que era maldição, mas ninguém conseguia explicar por quê, mesmo sabendo que não teriam as horas de volta, continuavam cedendo. Aos poucos, as histórias começaram a se espalhar. Uma mulher chamada Fioe contou que, depois de emprestar 5 horas, acordou na manhã seguinte sentindo como se tivesse envelhecido 5 anos. Um pescador jurava que, desde que dera 2 horas a ele, não conseguia mais se lembrar do rosto do próprio pai. Uma criança disse ter sonhado com um homem andando num corredor cheio de portas, cada uma marcada com o nome de alguém da aldeia, e que ele entrava em todas, mas nunca saía. O mais estranho era que o relógio de bolso que ele carregava ainda não se movia. Não importava quanto tempo passasse, o ponteiro dos minutos estava sempre no mesmo lugar, como se fosse um troféu congelado no instante em que foi conquistado. Liorne, a anciã, começou a guardar registros. Escrevia em um caderno grosso cada hora que o homem tomava e de quem tomava. À medida que as páginas enchiam, ela percebia um padrão. Os que já haviam emprestado muitas horas, passavam a ter olhares vazios, como se algo dentro deles tivesse sido sugado. E não era apenas cansaço físico, era ausência. Era como se, ao perderem aquelas horas, também perdessem o direito de lembrar como haviam vivido nelas. Um dia, ela decidiu confrontá-lo de novo. Encontrou-o no banco da praça, limpando o vidro do relógio com um pano. Você está tirando mais do que tempo, disse, firme. Está tirando a história das pessoas. Ele levantou os olhos, e por um instante Liorne viu algo profundo ali, um vazio que não era humano. O tempo de vocês não é apenas de vocês, respondeu ele. Nunca foi. E de quem é então? De quem sabe usá-lo. Houve um silêncio pesado. O vento soprou, trazendo o som distante do sino, mas a sensação era de que o som vinha de muito mais longe, talvez de um lugar onde o tempo não funcionava como ali. Ele continuou: vocês vivem como se tivessem um estoque infinito de horas. Gastam com conversas que não levam a nada, com tarefas que não querem fazer, com pessoas que não querem ver. Depois me olham como se eu fosse o ladrão. Eu apenas recolho o que vocês desperdiçam. Liorne não soube o que responder, porque, no fundo, havia verdade nas palavras dele. Mas isso não explicava por que, ao recolher, ele não devolvia. E talvez não fosse para explicar. Foi nesse dia que algo mudou na própria anciã. Ao voltar para casa, percebeu que não lembrava o que tinha feito nas últimas 3 horas. E não se lembrava porque não as tinha vivido, estavam no bolso dele agora, presas como o ponteiro parado do relógio. Enquanto isso, outros na aldeia começavam a sentir efeitos mais estranhos. Uma jovem chamada Meril, que sempre cantava enquanto cozinhava, perdeu a voz de repente. Um homem que passara horas ajudando o forasteiro a organizar um celeiro vazio acordou no dia seguinte, sem reconhecer a própria esposa. Havia também quem sonhasse que estava correndo para alcançar algo e nunca chegava.
A pergunta que ninguém queria fazer começou a rondar. Será que, ao perder horas, também estavam perdendo partes de si que nunca voltariam? O medo, no entanto, não impediu os empréstimos. Talvez porque o homem não precisasse mais pedir. Agora, parecia que as pessoas entregavam antes mesmo de ouvir a solicitação, como se fossem puxadas para ele por uma força invisível. E você, quantas horas já deu sem perceber? E se alguém dissesse que elas não eram apenas horas, mas pedaços daquilo que você é, ainda assim as entregaria? O saldo final, a noite em que a verdade começou a aparecer, não foi marcada por nenhum evento extraordinário. Não houve tempestade, nem o sino da torre tocou de forma estranha, nem animais fugiram da aldeia. Foi apenas uma noite comum, até que não foi mais. Liorne, a anciã, não conseguia dormir. Sentia um peso no peito, como se estivesse tentando respirar embaixo de água. Resolveu sair e caminhar até o poço no centro da praça, na esperança de que o ar fresco aliviasse. Mas, ao chegar, viu uma cena que a fez esquecer o incômodo por um momento. O homem Raimunde, Corlan, ou seja lá qual fosse seu verdadeiro nome, estava de pé, parado diante do poço, com o relógio de bolso aberto. Dentro dele, não havia ponteiros normais. Havia luz. Não uma luz comum, mas algo vivo, que se movia como se respirasse. Ela se aproximou devagar e percebeu que cada brilho naquela luz tinha forma. Eram fragmentos de memórias. Viu uma criança correndo na beira do rio. Viu um jantar em família à luz de velas. Viu o sorriso de alguém recebendo uma carta depois de meses de espera. E entendeu. As horas que ele tomava não voltavam porque não eram apenas tempo. Eram os momentos que pertenciam a elas. Ele não roubava minutos. Ele roubava experiências. Você guarda o que não é seu, disse Liorne, com a voz trêmula. Ele não se virou. Vocês desperdiçam o que não entendem. E acha que isso lhe dá direito? Não. Ele fechou o relógio. Mas me dá propósito. Ela respirou fundo. O que acontece quando acabar? Quando não houver mais horas para pegar? Ele olhou para ela, e pela primeira vez não havia sorriso. Então eu deixo de existir. Então devolva. Não posso. Por quê? Porque, no instante em que devolvo, vocês percebem o quanto perderam. E aí o peso é insuportável. O silêncio entre eles foi longo. No fundo, ela sabia que talvez ele estivesse dizendo a verdade. O ser humano tem medo de perder. Mas, mais ainda, medo de saber o que perdeu. Enquanto isso, algo estranho começou a acontecer com a aldeia naquela noite. Algumas pessoas acordaram sem saber que dia era. Outras olhavam para os filhos, e tinham a sensação incômoda de que estavam diferentes, como se tivessem crescido, enquanto ninguém estava olhando. E havia aqueles que, sem explicação, sentiram um vazio no peito, não de tristeza, mas de ausência. No dia seguinte, um grupo decidiu confrontá-lo. Reuniram-se na praça, armados não com espadas ou paus, mas com as próprias memórias. Cada um trouxe algo que lembrava com clareza, uma música, um cheiro, um objeto. E, diante dele, começaram a falar, a cantar, a recordar em voz alta. O homem os observava, imóvel. A cada lembrança compartilhada, um lampejo escapava do seu relógio, como se as memórias estivessem fugindo sozinhas. Foi Liorne quem percebeu primeiro. Quanto mais se lembravam, menos poder ele tinha sobre eles. Talvez o segredo não fosse recuperar as horas, mas preencher as que restavam com presença total. Quando o sol começou a nascer, o homem fechou o relógio com força e se afastou. Vocês não me venceram, disse. Apenas adiaram. E desapareceu pela estrada, o casaco longo balançando como uma sombra que não precisava de corpo para existir. A aldeia voltou a respirar, mas nunca mais foi a mesma. Alguns recuperaram parte do vigor, outros continuaram com olhares vazios, e todos aprenderam a lição de uma forma ou de outra. O tempo que você dá sem estar presente, não volta nem mesmo se for prometido. E você? Quantas horas já entregou sem perceber? Quantas vezes esteve com alguém sem realmente estar? Quantas memórias deixou escapar porque acreditou que teria tempo para vivê-las depois? O homem que nunca devolveu as horas que pegava emprestadas foi embora. Mas, de alguma forma, todos sabiam que ele não precisava estar na aldeia para continuar existindo. Bastava que alguém, em algum lugar, esquecesse de viver as horas que tinha. Se fosse possível recuperar todas as horas que você já deu sem perceber.
Você voltaria para revivê-las ou deixaria como estão? Escreva nos comentários quantas horas você acha que já perdeu e o que faria diferente se pudesse tê-las de volta. Sua resposta pode abrir os olhos de alguém que ainda está deixando o próprio tempo escapar.